eu sou a professora Joera e nesta aula falaremos sobre a dilatação térmica. Já estudamos que a temperatura é a medida do grau de agitação das partículas. Então, se aumentarmos a temperatura de um corpo, também aumenta o grau de agitação dessas partículas. Com isso, há uma tendência das partículas se afastarem uma das outras, fazendo assim que o corpo aumente suas dimensões, isto é, seu comprimento, área e volume. O nome dado a esse aumento de dimensões é dilatação térmica. Agora, se a temperatura diminuir e as dimensões se reduzirem, chamamos de contração térmica. A dilatação ocorre em sólidos, líquidos e gases. Veja alguns exemplos. O funcionamento do termômetro de mercúrio é baseado na dilatação térmica. Entre os trilhos por onde passa um trem, tem pequenos espaços, porque nos dias de muito calor, dilatem sem causar danos. Para evitar rachaduras em calçadas feitas de cimento, o pedreiro coloca ripas de madeira para não formar rachaduras devido à dilatação térmica. A dilatação é dividida em 3 partes, apesar do aumento ser ao mesmo tempo em todas as dimensões. Dilatação linear, aumento de comprimento, dilatação superficial, aumento de área e dilatação volumétrica, aumento de volume. Observação: somente os sólidos admitem os 3 tipos de dilatação. Os líquidos e os gases, como são fluidos, não têm forma própria, só admitem a dilatação volumétrica. Dilatação linear. Considere uma barra metálica de comprimento inicial a uma temperatura inicial. Se aquecermos a barra, aumentará seu comprimento. A variação da temperatura ocasionou a dilatação linear. Portanto, é válida a seguinte relação: a dilatação linear é igual ao coeficiente de dilatação linear representado por α vezes o comprimento inicial vezes a variação de temperatura. O coeficiente de dilatação linear depende apenas do material da barra. Dilatação superficial e volumétrica. A dilatação superficial e a dilatação volumétrica dos sólidos são semelhantes à dilatação linear. Portanto, é válida a seguinte relação para a dilatação superficial. A dilatação superficial é igual ao coeficiente de dilatação superficial, representado por β, vezes a área inicial, vezes a variação de temperatura. Para a dilatação volumétrica, é válida a seguinte relação. A dilatação volumétrica é igual ao coeficiente de dilatação volumétrica, representado por γ, vezes o volume inicial, vezes a variação de temperatura. Experimentalmente, verificou-se que para um mesmo material, o coeficiente de dilatação superficial é o dobro do valor do coeficiente de dilatação linear, e o coeficiente de dilatação volumétrica é o triplo do valor do coeficiente de dilatação linear. Então, é válida a seguinte relação: α está para 1, assim como β está para 2, assim como γ está para 3. Como os líquidos não têm forma própria, só estudamos a dilatação volumétrica. O cálculo da dilatação volumétrica dos líquidos é a mesma da dilatação volumétrica dos sólidos. Você já deve ter notado que os líquidos dilatam mais que os sólidos. Portanto, os líquidos têm um coeficiente de dilatação volumétrica maior que os dos sólidos. Devemos lembrar que, além do líquido dilatar, o recipiente em que ele está também dilata. Dizemos, então, que o líquido tem uma dilatação volumétrica aparente. Portanto, um coeficiente de dilatação também é aparente. Para calcularmos o coeficiente de dilatação aparente do líquido, basta fazer a diferença entre o coeficiente de dilatação real do líquido e o coeficiente de dilatação do recipiente. Faça a seguinte experiência. Encha o recipiente totalmente com o líquido e aqueça. Você notará que uma parte do líquido extravasa. O volume do líquido extravasado mede a dilatação aparente do líquido. Dilatação anômala da água. Sabemos que a maioria das substâncias sólidas ou líquidas dilatam com o aumento da temperatura e se contraem com a diminuição da temperatura. Mas algumas substâncias diminuem o volume ao serem aquecidos, como é o caso da água quando aquecida a 0 graus Celsius a 4 graus Celsius, como mostra o gráfico. Se por acaso não acontecesse isso,
Com a água, os rios e os lagos se congelariam totalmente, matando planta e animais aquáticos. Exercícios. Exercício número 1. Uma barra de ouro com coeficiente de dilatação linear igual a 15 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1, tem 800 centímetros cúbicos de volume a 20 graus Celsius. Calcule a dilatação volumétrica entre 20 graus Celsius e 30 graus Celsius. Resolução. Sabemos que o coeficiente de dilatação volumétrica é o triplo da dilatação linear. Então, o coeficiente de dilatação volumétrica equivale a 45 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Para calcular a dilatação volumétrica, usamos a seguinte relação. A dilatação volumétrica é igual ao coeficiente de dilatação volumétrica vezes o volume inicial vezes a variação de temperatura. Substituindo os valores e resolvendo a equação, temos que a dilatação volumétrica é igual a 0,36 centímetros cúbicos. Exercício número 2. PUC, Rio Grande do Sul. Quando um frasco completamente cheio de líquido é aquecido, este transborda um pouco. O volume do líquido transbordado mede: letra A, a dilatação absoluta do líquido. Letra B, a dilatação absoluta do frasco. Letra C, a dilatação aparente do frasco. Letra D, a dilatação aparente do líquido. Letra E, a dilatação do frasco mais a do líquido. Resolução. O volume do líquido extravasado mede a dilatação aparente do líquido. Alternativa D. Encerramos nossa aula sobre dilatação térmica e na próxima aula falaremos sobre calor. Até lá!